Shabbat Shalom. Hoje nós estamos na tarde de Shabbat. Hoje é dia 29 de agosto do ano 2020 e nós estamos no dia 9 do mês de Elul do ano 5780. Com referência ao mês de Elul, domingo, dia 6 de setembro, no próximo fim de semana, no pôr do sol do domingo, dia 6 de setembro, até o pôr do sol do dia 7, segunda-feira, nós estaremos no dia 18 do mês de Elul. O que há de bom ou de surpreendente nessa data, ou algo novo para sabermos? Essa é a data em que no dia 18 de Elul, do ano 5458, correspondendo ao ano gregoriano, 1698, foi a data do nascimento do Rabi Israel Baal Shem Tov. Ele é o fundador do Hassidismo, do Hassidut. E ele também era conhecido como Beshet, que é a abreviação de Baal Shem Tov. Então, nesse dia, no dia 6 para o dia 7 de setembro, nós estaremos aí fazendo uma live para falarmos um pouco a respeito do Rabi Israel Ben Baal Shem Tov, que é o seu nome, Israel Ben Eliezer, o Baal Shem Tov. E aí nós estaremos falando e conversando com vocês a respeito do Baal Shem Tov. Mas hoje nós estamos aqui para falarmos da nossa 49ª Parashá, a Parashá Ki Tetsé, que significa quando saíres, e essa Parashá está no livro de Devarim, Deuteronômio, do capítulo 21, verso 10, até o capítulo 25, verso 9. É a nossa Parashá Ki Tetsé. E no início, essa Parashá diz para nós, quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e os entregar o Eterno teu Deus em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa, e ela raspará sua cabeça e deixará crescer suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro, e sobre ela ficará em tua casa, e chorará a seu pai e sua mãe 1 mês, e depois estarás com ela, desposá-la-ás, e será para ti por mulher. A Parashá, como toda Parashá, ela de fato tem inúmeros ensinamentos, aprendizados. Por isso que o ciclo dos estudos da Parashá, elas são anuais. E dessa forma o que acontece? Anualmente nós lemos as mesmas Parashiot e sempre temos algo novo para aprendermos ou algo para revermos daquilo que nós até esquecemos. Mas o importante nisso tudo é para que nós tenhamos a consciência. A Torá, ela é inesgotável. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é infinita. Por quê? Porque o seu autor, ele é o En Sof, ele é o infinito. Então o próprio Eterno, o próprio Deus, ele é o autor da Torá. E como ele é infinito, a Torá é infinita. Por isso, só na era messiânica que nós vamos aprender plenamente todos os ensinamentos da Torá. Porque Mashiach é que trará, não somente para Israel, mas para todas as nações,
o real, verdadeiro conhecimento pleno, né? Por enquanto nós conhecemos em parte e dessa forma nós aprendemos com os nossos sábios do passado, os sábios do presente, os rabinos, e dessa forma nós estamos aprendendo e retransmitindo às pessoas o ensinamento do monoteísmo, os ensinamentos de cada mandamento, 613 mandamentos para os judeus e as suas ramificações, e para os não-judeus, as 7 leis universais e as suas ramificações. Nessa tarde, nós queremos conversar com você, essa 49ª Parashá, Ki Tetzé, quando saíres, quando partires para a guerra. Nós queremos focar apenas em 3 pontos nesta tarde do aprendizado da Parashá. O primeiro ponto, nós queremos conversar com você o que está em Devarim, capítulo 21, versos 10 e 11, que é o início da nossa Parashá. E dentro deste tópico, né, nós estaremos aí vendo a questão quando saíres à guerra. Que guerra, né? Que guerra é essa? O mundo está em guerra, não é verdade? Então, que guerra é essa que nós aqui queremos focar nesta tarde? Quem é o inimigo? Então, nós precisamos realmente saber quem é o inimigo. Dessa forma, né, nós também precisamos aprender o que quer dizer inimigo. E, dentro dessa questão, nós vamos aprender o que a Hassidut, ela nos fala sobre a questão de uma certa guerra, né? O segundo tópico está no capítulo 22 de Devarim, Deuteronômio, o versículo 8, que nos fala sobre Maque, que é o muro de proteção, né? O que significa esse muro de proteção? E o terceiro tópico que nós queremos conversar com vocês nesta tarde de Shabat está no capítulo 24 e o verso 19, que nos fala sobre a mitzvah de Shikha, que é deixar o feixe esquecido no campo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, né, o nosso capítulo 21, versos 10 e 11, é o que nós acabamos de ler aqui na nossa introdução. E nós vamos ver o ponto de vista que o Rebbe ele traz para nós com referência a essa questão, a visão espiritual quando você sair para a guerra, né? Então, a primeira pergunta que o Rebbe traz para nós é exatamente essa: quem é o inimigo da pessoa? Não esqueça que nós vamos falar nessa tarde mas numa visão mais profunda do aprendizado da palavra. Nós vamos entrar um pouco mais profundo, não apenas no nível superficial da palavra. Vamos entrar um pouquinho mais profundo dentro da visão espiritual que a palavra vem trazer para nós, a Parashá vem trazer para nós. Então, quem é o inimigo da pessoa? O Rebbe ele começa esse estudo trazendo para nós essa pergunta. E é uma pergunta que cada um de nós precisamos responder, precisamos saber como responder esse questionamento, né? E como o Rebbe está trazendo para nós uma visão espiritual, portanto, não apenas aquilo que está superficialmente na palavra que lemos, mas o que está mais por detrás da palavra, entrando no nível mais profundo da palavra. Então, quem é o inimigo da pessoa? Veja bem, está no singular, não está no plural. Quem é o inimigo da pessoa? Então, o Rebbe responde da seguinte forma: o inimigo da pessoa é o Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, que é o mau instinto. O que quer dizer o inimigo? Então, primeiramente, nós temos qual é o inimigo da pessoa. Está no singular. E é o Yetzer Hará,
o mau instinto, a inclinação para o mal, certo? Em outra palavra, a alma animal, né? Nós temos duas almas, a alma divina e a alma animal. Depois a segunda pergunta o Rebbe nos faz: o que quer dizer inimigo? Agora você pensa, o que quer dizer inimigo? A partir do momento que você tem a primeira resposta, Yetzer Hará, o mau instinto, a inclinação para o mal, certo? Então, a segunda pergunta, o que quer dizer inimigo? A resposta: o que quer dizer inimigo? O corpo, a alma animal e o Yetzer Hará, o mau instinto, a inclinação para o mal. Então nós estamos vendo aí que o Rebbe ele traz para nós duas perguntas e sempre no singular e não no plural. Ele não diz quais são os inimigos da pessoa, o que quer dizer inimigos, é no singular. Então, ao ver estas respostas que o Rebbe está nos trazendo, então a conclusão: eu luto e guerreio comigo mesmo. Entendeu? Vamos para frente. A pessoa precisa sair para uma guerra contra esse inimigo, né? Ou agora falando no campo, esses inimigos, porque é uma questão à parte cada um deles, mas está em nós este inimigo. A intenção não é o de quebrar, arrasar o inimigo, agredir seu corpo ou aplicar uma punição. A Hassidut, os ensinamentos dos sábios, exige uma certa guerra, não simples nem comum. E o motivo é que o lado físico impede que refinemos o lado espiritual. Então, o nosso lado físico, que está ligado exatamente ao quê? Ao corpo, à alma animal, ao Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ou o mau instinto, certo? Então, esse lado físico nosso, ele impede que refinemos o nosso lado espiritual, a nossa alma divina. E esta é uma guerra que nós travamos diariamente. Então, por isso, a guerra, ela não cessa. E nós precisamos estar sempre atentos a essa guerra. A alma animal chega ao homem primeiro. Por quê? Quando nascemos, ela vem completa, carregada do Yetzer Hará. Então, quando nós nascemos, certo? A alma animal, ela já vem completa. Por que ela vem completa? Porque ela vem com a inclinação para o mal, certo? Então, já desde pequeno, desde o nascimento, nós já temos esse cardápio completo em nós do físico, do nosso eu, né? Que está englobado aí o corpo, né? O Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, né? E a nossa alma animal. Então é o pacote completo. E isso daí nós precisamos, a partir do momento que nós nascemos, por isso que os sábios falam que desde a concepção e mesmo depois do nascimento, né? Normalmente os pais sempre fazem as preces diárias na presença dos seus filhos. Faz o Shema, que é 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, na presença dos filhos, para que os filhos aprendam desde cedo realmente a fazer esta guerra de uma forma à luz da Torá no seu dia a dia, né? Então, quando nós nascemos, então, né, vem completo o pacote carregado com o Yetzer Hará. A alma divina vai entrando aos poucos, desde para os judeus a Brit Milá, e ela se completa com o Bar ou o Bat Mitzvah,
que é a menina de 12 anos, quando faz o seu Bat Mitzvah, né, o seu compromisso com a Torá, e o menino a partir dos 13 anos, quando faz o seu Bar Mitzvah, né, que é o seu compromisso com a Torá. E os não-judeus, quando eles começam realmente a purificar, a tratar, a trabalhar esta alma divina, a partir do momento que tem o conhecimento do monoteísmo e abraça a fé monoteísta, né? E aí, ombro a ombro com os judeus, como diz Sofonias 3:9, servindo a Deus, o serviço do coração, Avodah Shebalev, e dessa forma nós vamos purificando realmente a nossa alma divina. E é uma guerra que exige esforço, porque o outro lado é mais experiente. Você já ouviu essa expressão, né? As crianças aprendem rapidamente o mal, mas o bem é difícil delas aprender. É exatamente essa questão, né? O pacote, né, do Yetzer Hará, o corpo e a alma animal, já vem completo. E a alma divina, ela vai sendo preparada, ela vai sendo purificada, ela vai sendo cada dia, a partir do momento que cada um começa a trabalhar o lado espiritual, então essa alma vai sendo trabalhada, né, como um diamante, né? Então é mais difícil. Por isso que aquilo que é bom parece ser mais difícil de aprender, porque de fato, né, o nosso lado físico está ligado à alma animal, ao corpo e à inclinação para o mal. Então é um trabalho difícil, é uma guerra que não mede esforços e ela é contínua, certo? O Rebbe, ele também nos fala, e o Rebbe, que seja de abençoada memória, ele diz, porque está escrito, quando você sai para a guerra, isto é, basta você sair para a guerra para lutar contra a alma animal, e então eu lhe colocarei o inimigo em suas mãos. A promessa divina será cumprida. Então o verso que nós temos aí fala bem claro, né? Quando saímos para a guerra, o Eterno já, de antemão, ele nos garante que o inimigo será vencido. Porque ele diz que colocará em tuas mãos os inimigos, certo? Então, quando nós saímos para esta peleja, no sentido de vencer o nosso lado físico, o corpo, a alma animal, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, o Eterno diz, a partir do momento que você decide sair para esta guerra, para esta peleja, então tenha certeza, Deus está com você. O Eterno te garante vitória. Então ele fala, pode sair e você será vitorioso. Não tenha medo. Ainda dará os despojos do inimigo nas tuas mãos. Isso significa dar os despojos. Se você luta contra você mesmo, como que você vai levar os despojos de você mesmo? O Rebbe explica da seguinte forma. Você vai conseguir elevar o lado físico para o lado da santidade. Ter proveito dele para usar para o serviço de Deus. E dessa maneira, transformá-lo em algo positivo. Como que você vai transformar algo negativo em positivo? Como que você vai transformar a inclinação para o mal, a alma animal, o corpo, para ser elevado a uma dimensão espiritual? Como que você vai transformar isto em algo positivo, algo espiritual? Como que você vai levar esse despojo? Primeiramente, qual é o despojo? Exatamente o quê? O corpo, o lado físico seu. A inclinação para o mal, você vai transformar em Yetzer Tov, inclinação para o bem, inclinação para aquilo que é bom. Qual é o despojo nessa história? É o seu corpo, o seu físico, que estará a serviço de Deus.
Que mais que você leva de despojo? Quando você, né, ou vamos dizer assim, quando as pessoas elas se aplicam a fazer aquilo que é errado e mal, né, tem um ditado popular que diz assim, a pessoa entra de cabeça, ela não mede esforços e ela vai em frente e faz. É esta força que o Rebbe nos traz de ensinamento com referência ao despojo também. É esta ousadia, essa coragem de fazer. Mas agora é a coragem e a ousadia, né, a força de fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo. Então você vai levar esse despojo com você para o bem, para elevar, certo? A níveis espirituais agradáveis a Deus realmente. Não resta dúvida de que você vai elevar em santidade aquilo que é físico, aquilo que é mal, você vai elevar em santidade. Para qual finalidade? Para o serviço do eterno. Então, dessa forma, você estará, então, transformando o negativo em positivo, transformando o mal em bem. Por isso que os sábios falam que o bem sempre vence o mal. E não resta dúvidas, o bem sempre vence o mal. A justiça, ela sempre vence a injustiça. O que acontece muitas vezes é que nós olhamos o mal e a injustiça como se fosse algo que vai permanecer para sempre, por longo tempo. E não é assim. O mal e a injustiça têm um tempo, e o seu tempo é finito. Ele tem um ponto final. O bem e a justiça não têm um ponto final. Ela é infinita. Por quê? Porque o bem e a justiça que está na fonte, está ligado na fonte, que é o próprio Deus, e como Deus é infinito, esta fonte é inesgotável. Por isso que o bem sempre vence o mal. Por isso que a justiça sempre vence a injustiça. Porque é necessário dizer, quando você sair para uma guerra, poderia ser dito diretamente, para casar com uma moça, que é a segunda parte da introdução, capturada de uma guerra, a lei é a seguinte. A resposta é que a guerra ela é espiritual e constante para cada judeu e para cada Beneinoa que abraça a fé monoteísta. Esta guerra é espiritual e sempre será espiritual. Não adianta você querer bater de frente com uma pessoa que está agindo de forma que está sendo usado o seu corpo, a sua alma animal e a sua inclinação para o mal, que é o seu lado físico. Não adianta você querer ficar brigando com ela. Não adianta querer você ficar discutindo com ela. O tempo certo de falar e o tempo certo de calar. Então, quando tiver o tempo certo de você falar, então vai abrir uma brecha aí e você vai falar de forma espiritual. Você vai agir nesta guerra, que é uma guerra espiritual. E você só poderá vencer esta guerra com as armas da justiça, com as armas do bem, que está aqui, né? Que elas estão aqui realmente na Torá. Então, essa guerra é espiritual e ela é travada, sem sombra de dúvidas, ela é travada, sem sombra de dúvidas, no nosso cotidiano, né? O Yetzer Tov, que é a inclinação para o bem, para o bom, sempre será contra o Yetzer Hará, ou seja, é o bom contra o mau instinto, é o bem contra o mal. E para explicar que basta cada um apenas sair, o restante ocorre automaticamente. Apenas é preciso coragem
pois a promessa existe. A única questão é ir em frente. Você já ouviu alguém expressar da seguinte forma: eu não quero saber disto, porque a partir do momento que eu souber esta verdade, eu tenho que tomar uma decisão. Quando você vai conversar com uma pessoa e você vai falar para ela verdades, muitas vezes você vai ouvir essa resposta. Você começa a dizer, começa a falar, começa a ensinar, começa a expressar aquilo que é bom e justo, né? À luz da Torá, à luz da palavra divina. Então tem pessoas que reagem dessa forma. Elas dizem assim: basta, não fale mais. Porque a partir do momento que eu ficar sabendo disso, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão. E eu não quero. E essa é uma realidade. Por quê? Porque está se travando uma luta entre o bem e o mal. Está se travando uma luta entre o mundo espiritual e o mundo físico, em que habitamos. É uma luta entre o mundo invisível e o mundo visível. E é por isso que nós não podemos jamais, né, fechar a guarda, dizer: está tudo bem, está tudo certo, então eu posso ficar sossegado. Não. A guerra é espiritual. E por ela ser espiritual, ela é constante. Então, dessa forma, né, apenas é preciso coragem, pois a promessa existe. E a única questão é ir em frente. Coragem para você decidir: eu quero ir em frente, eu quero lutar contra esse meu lado físico, em que está ligado o meu corpo, a minha alma animal, e o meu Yetzer Hará, a inclinação para o mal. E eu quero encarar isso de frente, com coragem, com ousadia. Por quê? Porque Deus fez uma promessa: a vitória é minha, a vitória é da minha alma divina, a vitória, ela é real. Eu só preciso ir em frente. Então, dentro deste campo aí, né, que você realmente siga em frente, para que o lado espiritual vença o lado físico, para que a inclinação para o mal seja vencido diariamente com a inclinação para o bem. Yetzer Tov, a inclinação para aquilo que é bom e justo. Yetzer Hará, inclinação para aquilo que é mal e injusto, né? Podemos também falar assim: Yetzer Hará é aquilo que é inclinação para o nosso ego, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, né? Os rabinos, eles explicam essa questão da seguinte forma, assim, para entendermos essa questão do ego, né? Então, um rapaz estava com um namoro, né? Um flerte, querendo namorar uma moça, e eles se encontraram na praça, e ali eles começaram a conversar. Só que o rapaz não parava de falar, né? Muita gente fala que é a mulher que fala muito, mas quando o homem dispara a falar, não é fácil não. E aí o rapaz só falava, não dava vez para a moça. Mas o que ele falava de tão importante? Ele falava do seu eu, quem ele era, o que ele fazia, e ele inflamava, né, o seu ego, né? Bom, aí chegou num ponto, ele falou: bom, chega de falar de mim, né? E agora vamos conversar um pouco, né? Diga para mim, o que você achou de mim? Quer dizer, a conversa continuaria ao redor dele, ao redor do seu ego, né? Então, Yetzer Hará é a inclinação daquilo que é agradável para o meu ego, né? Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a questão do nosso eu, né? O nosso eu, ele é muito perigoso, né? Então, por isso, nós estamos no mês de Elul e o rei, ele está no campo, né? Então, nós podemos, face a face, estarmos com o rei e dessa forma nós vemos aí que o próprio rei, ele dá para cada um de nós uma lição de humildade. Então, a humildade, ela não pode jamais faltar em nós. Como diz Provérbios, né? Se alguém quer honra, primeiro ele tem que andar em humildade, certo? E também, né, nós temos aí
a primeira grande lição, uma das primeiras grandes lições, né, que Bereshit, Gênesis, traz para nós na criação, é quando Deus fala com os anjos, né? Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, né? Então, Deus ali estava, o Eterno estava ali consultando, né, os anjos com referência ao fazer, né, o formar o homem, né? E ele estava usando a expressão no plural, né, nós. E ele estava dando uma lição de humildade. Por quê? Porque quando ele se dirige aos anjos nesse sentido, ele estava preocupado no sentido dos anjos não sentirem ciúmes, porque o homem, né, o ser humano, ele seria formado perfeito, né? Mas teria um grande diferencial com referência aos anjos. O ser humano é o único dotado de livre-arbítrio. Mas logo em seguida, né, Deus volta e fala no singular, né? E Deus criou o homem, né? Então, os sábios dizem que quando ele diz nós, ele está falando de uma forma de um grande rei, né? Ele não fica limitado ao eu, ele não fica firmado em cima dessa expressão eu, e ele sempre usa nós. Então isso é uma lição para todos nós, né? Quando nós usamos muito o eu, significa que eu estou mais envolvido com o meu ego do que com a coletividade. E o povo de Israel é para nós uma lição, tanto para as nações e principalmente para os Benei Noach, que têm abraçado a fé monoteísta. Então, o povo de Israel, ele é tratado como uma coletividade. Para o Eterno é um organismo, um corpo. Então, todo judeu, ou todos os judeus, formam um corpo, um organismo para Deus. Então, um judeu, ele pode estar aonde for. Se ele for atingido por um mal, isso afeta todo o organismo, todo o corpo de Israel, todo o povo de Israel, né? E isso é um exemplo para nós. Então, por isso, nós, Benei Noach, que abraçamos essa fé monoteísta, precisamos pôr em prática também essa questão, esse exemplo, né, de Israel, segundo a Torá, que nós precisamos estar preocupados uns com os outros e formarmos um organismo, né? Se um, melhor dizendo, se um não estiver bem, isso afeta todo o corpo, né? Então, todos os demais precisam envolver-se em ajudar aquele que está em alguma situação difícil, né? Isso também faz parte do que está lá em Levítico, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. E o segundo ponto que nós queremos falar aqui nessa tarde é Devarim, né, capítulo 22, Deuteronômio capítulo 22 e o verso 8. Então vamos lá, 22, capítulo 22 e o verso 8 que diz: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito, que é chamado no hebraico de maque, no seu telhado, para que não ponhas culpa de sangue em tua casa, quando alguém dali cair. Esse tipo de edificação, falando no nível simples, Pachat, de interpretação da escritura, antigamente era feito muito casas assim, em que na parte superior da casa ela sempre tinha um parapeito, uma varandinha, né? Que era colocado ali. E dessa forma o que acontece? Então, a própria Torá, o Eterno dá instrução. Quando você fizer essa edificação nova, coloque ali um parapeito, maque, justamente para que o sangue não caia na tua casa. Por quê? Para que alguém não chegue na beirada, caia lá de cima, venha a morrer e aquele sangue ficará sobre aquela casa e a culpa sobre aquele que edificou aquela casa, aquele que construiu aquela moradia. Então o Eterno fala no sentido, dando uma instrução, faça um parapeito, né? E esse parapeito era exatamente para evitar com que alguém
caísse lá de cima e dessa forma aquela vida, o sangue daquela vida seria cobrado daquela casa, dos habitantes daquela casa. Então, nesse é o nível Peshat, nível simples de interpretação, ok? Agora vamos para o nível mais profundo que o Rebbe nos ensina. Então, o Rebbe, ele explica que Maquê é por motivo de perigo. Ao construir uma casa nova, sobre o teto reto, precisará fazer uma cerca para que ninguém venha a cair, para não derramar sangue em tua casa. É uma proteção que previne alguém de sofrer acidente e também que o dono ou responsável pela propriedade não se torne culpado caso ocorra um acidente. Então aqui nesta questão, duas coisas são distintas. Primeiro, construir uma cerca é obrigação prescrita na Torá. E este é um preceito positivo, certo? Então, construir uma cerca, segundo a Torá, é um preceito positivo. É algo que tem que ser feito, precisa ser feito. E a segunda questão distinta é cair. Não colocar sangue na tua casa. É um preceito negativo, né? Que não caia o sangue na tua casa. Então é um preceito negativo. Em termos físicos, é preciso analisar o ambiente, se o ambiente está pronto para colocar a cerca. No caso específico, no campo físico, se a casa está pronta para ser edificada a casa e depois a casa se está pronta para colocar o parapeito. Em termos espirituais, a fonte deve vir também do teto, lá de cima, porque o parapeito é na parte superior da casa. Então é lá de cima que vem o quê? A cerca, a proteção. Como acontece no mundo físico, também é assim no mundo espiritual. Maquê, em cima, no topo, para não cair a proteção do parapeito. Na cerca espiritual, no topo, onde está essa cerca? Ela está exatamente na sua cabeça, na sua mente, no seu intelecto, que é a parte superior da tua casa, o teu corpo. Então a parte superior da tua casa física é o parapeito para ninguém cair dali. Na cerca espiritual, que é a parte elevada da casa, o seu corpo físico, é a sua mente, a sua cabeça, o seu intelecto. Quando a pessoa constrói uma nova casa, certo? Significa que ela muda para esta nova casa. Ao mudar para essa nova casa, ela automaticamente está mudando para um novo estilo de vida. Assim também é você na sua questão mente, intelecto, cabeça. A partir do momento, principalmente para nós Benei Noach, a partir do momento que nós conhecemos o monoteísmo, abraçamos a fé monoteísta, nós mudamos o nosso estilo de vida. Você mudou o seu estilo de vida. Por isso que o que ficou para trás é passado. Lembra que há um verso que diz que nós herdamos dos nossos pais só mentiras. Ou seja, todo ensinamento fora do padrão da Torá foi não firmado na verdade. Por melhor que seja a intenção dos nossos pais, o que eles receberam foi o que eles repartiram. Mas à luz da Torá, nós, infelizmente, recebemos enganos. Mas a partir do momento que nós aprendemos a andar, aprendemos a decidir entre o bem e o mal, entre o que é justiça e a injustiça, e principalmente a partir do momento que nós aprendemos a conhecer o que é o monoteísmo, a crença no único Deus, à luz da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós tomamos uma decisão de abraçarmos esta fé, e como Benei Noach, né,
andarmos juntos com os judeus para servir o Eterno, então nós mudamos de casa, nós mudamos de estilo de vida, nós mudamos de parapeito, nós mudamos de cerca a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa cabeça. Então agora nós temos um novo estilo de vida e nós precisamos seguir este padrão, o qual nós aprendemos com os rabinos. O nosso rabino é o Rav Yaakov Geranstadit, junto com ele está o Rav Shimon Brand e o Rav Michel Tabassinic, certo? São os nossos rabinos. E nós estamos aprendendo com ele à luz da Torá. E dessa forma é um novo estilo de vida. E nós precisamos seguir em frente nesse novo estilo de vida. Quando a pessoa então constrói essa casa nova, ela tem um novo estilo de vida. Não bastam os testes que passou durante a sua vida passada para dizer, já passei tantos testes, que daqui para frente estou seguro, estou vacinado. Quando atingir um novo espaço e adquirir um novo comportamento, vem a Torá e avisa a cada um de nós, construa uma cerca. Quando nós mudamos esse estilo de vida, e esta cerca no campo espiritual está ligada à nossa cabeça, mente, intelecto, né? Os nossos sábios, eles também dizem para nós assim, cadê aqui? A pessoa poderia usá-lo de maneira prejudicial, o seu intelecto, ou simplesmente de forma desnecessária. Em vez disso, o intelecto deve ser usado construtivamente, principalmente para o estudo de Torá e buscando o cumprimento das mitzvot, os mandamentos, os preceitos, não desperdiçando com distrações tolas. A curiosidade intelectual é uma característica humana, mas para trazer benefício a si mesmo e aos outros deve ser educada e direcionada adequadamente. Então aqui, né, o nosso Rebbe, ele está dizendo que o nosso intelecto ele precisa ser usado de forma construtiva, principalmente para o estudo da Torá. Por isso que as leituras bíblicas diárias são importantes para cada um de nós, Benei Noach, certo? Buscando o cumprimento das mitzvot. Para nós, Benei Noach, nós temos 7 mandamentos, 7 mitzvot e 66 ramificações. Para os judeus são 613 mitzvot e as suas ramificações. Não podemos desperdiçar o nosso tempo com distrações tolas, né? E também o Rebbe nos adverte que a curiosidade intelectual é uma característica nossa. Então, a nossa curiosidade, ela é uma característica. Só que nós precisamos aprender a usar esta curiosidade de forma positiva. E não permitir com que o corpo, não permitir com que a inclinação para o mal, o Yetzer Hará, e a alma animal venham usar a nossa curiosidade para distrações tolas e que nos afastam do estudo da Torá e de obediência aos mandamentos. Então, façamos do negativo, transformando e elevando para o lado positivo, que é o quê? Usando a sua força, a sua coragem, a sua ousadia e aplicando para aquilo que é bom e reto, né? Então, é importante isso daí, né? O Tânia, no capítulo 41, o Rebbe fala para nós nesse sentido. A pessoa deveria se comprometer a não usar a sabedoria e entendimento da alma para qualquer propósito,
que não seja somente o de Hashem, que não seja somente o de servir o eterno, certo? Então, por isso, é importante construir a cerca, é importante não permitirmos com que caia deste lugar. Ou seja, a partir do momento em que nós somos elevados, né? No caso aí, saímos da nossa antiga forma de viver e de fé e realmente abraçamos a fé verdadeira monoteísta e estamos aí seguindo em frente, nós não podemos permitir com que venhamos cair desta elevação, deste parapeito, certo? Isso significa que nós precisamos estar aí lutando e seguindo em frente, sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, por isso, né, quando nós atingimos um novo espaço, tomamos uma decisão, a partir de agora, eu sou um Benei Noach, a partir de agora, a minha fé é monoteísta, segundo o padrão da Torá e seguindo as orientações de um rabino. Então, dessa forma, certo? Nós tomamos uma posição, tomamos uma decisão. E aí, nós podemos correr o risco de chegar numa posição e dizer assim, bom, agora eu estou no lugar certo, então agora estou tranquilo. Então aí vem a Torá e diz para cada um de nós, construa uma cerca. Isso quer dizer, qualquer passo novo, nós precisamos tomar cuidado. Ou seja, vigilância, prudência, nós precisamos estar continuamente, né? E como fala ali, né, o passado, né, é bom nem ficar lembrando dele, sabe? A própria sabedoria judaica fala que é proibido para um judeu fazer alguém lembrar do seu pecado no passado, né? E se o próprio Eterno, ele perdoa à medida que há um arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro, o próprio Eterno, ele perdoa e esquece. Então, quem somos nós para ficarmos aí lembrando do passado, né? Ah, no passado eu fui isso, fui aquilo, eu fui assim, eu fui assado, né? No passado eu fui triturado, eu triturei, né? Então fica aquele negócio, né? Fica só lá ligado no passado. E quando a pessoa fica muito ligada no passado negativo, né? E principalmente num passado idólatra, enganoso, aí fica aquela questão, se realmente está num novo estilo de vida, construiu cerca, edificou o parapeito, está firmado nas 7 leis de Noach, está conhecendo cada dia, cada lei, suas ramificações, né? Então, primeiro é importante isso. Quando a Torá fala para construir cerca, aqui no caso específico, está dizendo que o nosso intelecto, a nossa cabeça, a nossa mente, onde habita a nossa alma, é importante que ela esteja sadia, forte. De que forma? Estudo da Torá, obediência aos mandamentos. Dessa forma, nós estamos firmados, né? Então, por isso, procure conhecer isso. Toda casa, ela precisa começar de um bom alicerce, de uma boa estrutura, né? Então, se nós estamos começando, né, essa fé monoteísta, com orientação rabínica, à luz da Torá, à luz dos olhos do Eterno, então nós precisamos firmar bem esses fundamentos, né? Então é importante primeiro nós estarmos aí, firmados nas 7 leis de Noach, as suas ramificações, como que deve ser o nosso dia a dia, como Benei Noach, passo a passo, certo? E dessa forma irmos em frente, né? Então, um dos despojos negativos que muitos trazem consigo e que não deveriam trazer, né? Porque quando o Eterno fala para eliminar a idolatria e queimar todas as coisas, é para ficar lá para trás mesmo, né? Mas muitos acabam trazendo algumas bagagens. Quer encontrar no rabino
um missionário quer encontrar no rabino, um profeta revelador de sonhos, de pensamentos, né? Quer fazer do rabino o que no mundo evangélico cristão se fazem das lideranças, né? Fazer com que ele seja servido, né? Aos seus interesses pelas lideranças, pelo rabino, certo? A missão fundamental do rabino, e isso os sábios mesmo dizem, é ensinar a verdade da Torá, fundamentado pela Torá, né? Então, muitas vezes aí, você nem sabe direito a respeito dos 7 mandamentos que é para os Benei Noa, né? Já quer saber qual é o pingo no i do sonho que você teve, né? Um sonho tão estranho, esquisito. E que nem o Rabino Shimon sempre fala, né? Sonhos, preciso tomar cuidado, não deem atenção a isso. Sonhos está muito ligado naquilo que você passou durante o dia, muitas imaginações que você colocou na sua cabecinha, né? Então, fica aí, né? Então fica aí a dica, né? Faz parte do espojo negativo. Deixa lá para trás, né? E aquela questão também, querem fazer com que o rabino seja um profeta, né? O que vai acontecer amanhã comigo, rabino? Eu sonhei tal coisa, né? Então, vamos tomar cuidado com estas questões, certo? O fundamental para nós é aprendermos Torá e as 7 leis de Noa, ok? Então, isso daí faz parte da nossa cerca, faz parte de nós realmente estarmos aí cercados pela Torá. Então, por isso, tome cuidado em cada passo que nós damos, né? E a Torá, ela nos ensina de forma bem clara. Coloque uma cerca para não cair de nível. Coloque uma cerca para não cair de nível. Vamos desenhar isso daí um pouquinho? Vamos lá. Antes de você vir para o monoteísmo, que é a única fé verdadeira, a crença no único Deus, ela é elevada. Nós estávamos aqui embaixo. A partir do momento que nós conhecemos o monoteísmo e abraçamos, nós saímos daqui de baixo e nós nos elevamos. O monoteísmo, ele não desce de nível, ele permanece elevado, sublime, santo. Nós, ao sermos elevados, nós somos santificados pela Torá, pela fé monoteísta. Então nós nos elevamos. Então aqui fala, coloque uma cerca para não cair de nível. Ou seja, se você está aqui, você tem que tomar cuidado para não voltar àquele nível antigo. Para não voltar àquela fé cega, sem entendimento, sem sabedoria. Isto é, coloque uma cerca para não cair de nível. Onde está o seu intelecto? De onde vem o seu intelecto? Da sua alma. E de onde vem a tua alma? A tua alma vem de baixo ou de cima? A tua alma vem de cima. Enquanto a proteção vem de Deus, então nós atraímos a luz divina e essa proteção, ao pronunciarmos toda e qualquer bênção que nós fazemos. Podem observar que todas as bênçãos, elas sempre começam Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ou seja, bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Aí depois vem os demais complementos para qual seja a finalidade daquela oração. Então, essa proteção, quando atraímos a luz divina,
o que significa para nós? O Rebbe nos traz assim: Baruch, bendito, significa eu quero atrair, eu quero trazer a bênção para a minha vida, ou para aquilo que eu estou direcionando a minha bênção, a minha oração. Atá, que traduzido é és tu, nível do ilimitado, e vem antes de qualquer nome do Eterno. O Eterno, ele tem 72 nomes, que os sábios nos trazem aí. São níveis elevados dos nomes do Eterno. Então, quando falamos na prece Atá, és tu, é o nível do ilimitado. Então, eu estou chamando o ilimitado para abençoar a minha vida e abençoar sem limites, ilimitado, de forma ilimitada, ou aquilo para quem ou para que estou dirigindo a minha prece. Em seguida vem Hashem, o Eterno. Aí eu estou chamando a bondade, a misericórdia, o nome de Deus nas barreiras do limite, atrair para você o ilimitado através da bondade divina. Ou seja, quando estou dizendo Baruch Atah Hashem, eu estou dizendo, eu quero atrair, eu quero trazer o nível do ilimitado com sua bondade e sua misericórdia para este limite, para este limitado, para este finito, para este mortal, o ilimitado, o Ensof, o infinito, o imortal, para abençoar a minha vida, aquele ou aqueles, ou para aquilo que eu estou dirigindo a minha prece. E em seguida vem Eloqueino, que significa nosso Deus. E depois Melech Haolam, que significa Rei do Universo. E dessa forma, Melech Haolam, Rei do nosso mundo físico que nos santificou. Então, quando eu estou dizendo nas minhas preces, Baruch Atah Hashem Eloqueino Melech Haolam, eu estou trazendo o infinito para este mundo finito. Eu estou trazendo o ilimitado, o Ensof, o infinito para este mundo finito, através das 10 Sefirot, que filtram essa luz divina, que filtram a presença divina, que é conhecida como Shekhinah no hebraico, a presença divina, de forma que passa por esses 10 filtros para poder se manifestar aqui e podermos suportar essa presença divina no nosso dia a dia e nesse universo. Então eu estou trazendo realmente o que vem de cima. Eu estou trazendo tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável. Esta é a nossa guerra espiritual no nosso dia a dia. O mundo físico e o mundo espiritual. O mundo finito e o mundo infinito é fazer com que nós realmente estejamos à luz dos olhos da Torá, à luz dos olhos do Eterno. O Rebbe anterior, ele disse, em todo Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah, deve-se procurar melhorar nas mitzvot positivas e tomar cuidado com as negativas. Rever sua conduta e tentar aprimorar-se, porque em cada Rosh Hashanah, cada ano novo, é atraída uma luz nova, de cima, vem a força para se fazer a proteção. Então, em cada ano novo, nós temos aí
essas prerrogativas dos mandamentos positivos. Os mandamentos positivos são aqueles que nós precisamos fazer que realmente atraem bênçãos sobre bênçãos. E tomar cuidado com as negativas, né? As negativas são aquelas que não podemos fazer. Não cometer idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não adulterar, não praticar sexo ilícito, não roubar, não assassinar, certo? Não maltratar animal, não comer um membro de um animal vivo. Mandamento positivo, praticar justiça. Então é isso que nós temos que nos dedicar e estarmos atentos, estarmos vigilantes quanto os mandamentos negativos, que são aquele, não faça. Por que vigilante? Porque é para você não fazer. E por que que nós devemos melhorar as mitzvot, os mandamentos positivos? Porque quando nós fazemos aquilo que é positivo, quando nós obedecemos os mandamentos positivos, faça, ame o teu próximo como a ti mesmo. Adore somente a Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós faça justiça, quando nós praticamos mandamentos positivos, nós estamos atraindo uma luz nova que vem de cima, a luz divina, certo? E isso vai estar pesando no bom sentido, vai estar nos favorecendo nos decretos que o Eterno fará para o novo ano. Então, se você quer ter um novo ano, né, 5.781, né, um ano bom e doce, então você se dedique a praticar os mandamentos positivos. Com referência a esse ponto aí, muitas vezes, embora possamos entender alguma coisa, nós demoramos para colocá-la em prática, né? Isso daí faz parte da nossa vida. Quando nós aprendemos alguma coisa, a gente sempre demora um pouquinho mais para colocar em prática, né? Então, o Rebbe traz para nós, essa é uma das razões da letra Rei estar contida no nome de Deus. Nós sabemos que o nome de Deus é um tetragrama sagrado de 4 letras, né? Os sábios falam para que nós não venhamos pronunciar estas 4 letras na sua sequência do nome do Eterno, né? Que não convém fazer isso daí. Então, dentro das 4 letras, nós temos a letra Rei, que está contida no nome de Deus. O mundo físico, segundo os sábios, ele foi criado com a letra Rei. Por quê? A letra Rei embaixo é aberta, indicando que todo aquele que sair do caminho, a porta encontra-se aberta. Mas também a outra porta, no caso de a pessoa querer retornar para Deus, ela pode retornar a Deus. Mas por que, então, é necessário ter 2 portas? Ela poderia entrar e sair pela mesma porta, pela mesma abertura, né? Então, nós vamos mostrar para você aqui o tetragrama sagrado, certo? Você não pronuncia o nome, apenas lê com a sua mente. Vê se está enquadrado lá, Edna. E aqui nós temos as 4 letras. E quando aqui fala sobre o rei, então nós temos aqui a primeira letra, não vamos pronunciar, a segunda letra, rei, a terceira letra, que não vamos pronunciar, e a 4ª letra, que é o outro rei. Então, o Rebbe, ele chama-nos a atenção para dizer que a letra rei embaixo é aberta, é aqui. A letra rei é aberta, não é fechada. Então, aqui nós temos o quê?
que nem se fosse uma porta, né? Como que chama mesmo? A ombreira, né? Da porta, né? A ombreira da porta e a ombreira da porta do outro lado. Então aqui é a porta, é isso que o Rebbe quer dizer para nós. Indicando que quem quer sair do caminho, a porta está aberta. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a entrar e nem a sair. O ser humano é o único dotado de livre arbítrio. Mas o Rebbe chama-nos a atenção da bondade e misericórdia de Deus, que diz que aquele que quer sair, a porta está aberta, ele pode sair normalmente. Mas se ele quiser voltar, tem outra porta aberta e ele pode voltar. Entendeu? Dessa forma, então, o Rebbe vem e nos fala que o Talmud descreve que a pessoa que deseja sair, as portas estão abertas para ela. Mas para aquela pessoa que deseja retornar, Deus lhe presta uma ajuda. Que ajuda é essa que o Rebbe traz para nós aqui? Vamos voltar ao rei. É isso que há na letra rei, há uma perninha, essa perninha aqui. Essa perninha aqui. Na letra rei, para ajudá-la, poder apoiar-se ao retornar, mas não por baixo, mas sim pela abertura acima. Ou seja, esta perninha, aquele que quer retornar, ele pode apoiar-se nela para retornar, mas ele deve apoiar-se para o lado de cima, que significa que ele tem apoio, ele tem aprovação de Deus no seu retorno. Ele não vem por baixo. Todo aquele que retorna a Deus, ele nunca vem por baixo. Ele sempre vai estar vindo aqui por cima, sendo ajudado. Essa perninha significa bondade e misericórdia de Deus. Ele não vai te massacrar. Ele não vai te destruir. Por isso que falamos, Avinu Malkeinu. Avinu, nosso pai, Malkeinu, nosso rei. Nosso pai vem primeiro, antes do rei. Por quê? Porque ele é pai. E ele te ajuda a não retornar por baixo, humilhado, desprezado. Mas ele faz com que você venha por cima, em igualdade com todos aqueles que estão no caminho, no monoteísmo. Então, Deus não vai te tratar de forma indiferente. Ele vai te tratar igual filho, como todos os demais, que estão de forma recente, desde aqueles que estão na presença dele mais antigo. Ele vai te tratar da mesma forma, né? E o Rebbe fala que o mundo foi criado pela letra Yud, né? Por ser a menor letra e estar sempre de cabeça baixa. Então o Rebbe, o nosso Rebbe, de abençoada memória, ele fala que este Yud, ele representa os tzadikim, os justos, os sábios, que são humildes. Então, eles sempre estão assim, de forma humilde, não se posiciona de forma arrogante, muito pelo contrário, se posiciona sempre de forma humilde, para poder sempre ensinar a verdade com humildade. O Rebbe diz ainda que a letra rei, ela é composta de 3 traços, né? Assim como o mundo está erguido sobre 3 pilares, e o homem possui 3 níveis, o pensamento, a fala e a ação. A parte sozinha da letra, que está separada, é formada por 2 traços unidos, que representam o pensamento e a fala. Em geral, o homem pensa e logo fala, mas a ação não é imediata. É necessário o intelecto para a ação física. Dessa forma, a ação é erguer uma cerca, proteger para ninguém cair.
Assim, não haverá sangue em sua casa, isto é, ninguém da tua casa irá cair. Por isso que cada lar, cada casa é importante estar firmada na Torá, firmado nos mandamentos. Para os Benei Noach, 7 mandamentos e as suas 66 ramificações. Uma casa firmada assim, ela sempre tem cerca, parapeito. Ela não vai deixar ninguém cair, né? Só saberemos então sobre o assunto de elevação e que possamos agir assim, nos refinando e elevando o mundo e transformando a nossa casa física, é onde nós moramos, a nossa casa espiritual, que é nós estarmos vivendo à luz da Torá, à luz do Eterno, através da Torá e dos seus mandamentos, em transformando tanto a nossa casa, a nossa vida, como a casa física onde habitamos, transformando-a na morada de Deus, para que, enfim, junto com o Mashiach, possamos fazer que o mundo seja a morada de Deus. Ok? E o terceiro ponto para a nossa meditação na Parashá, que está no capítulo 24, verso 19, né? Então, no capítulo 24, verso 19, diz assim: quando ceifares a messe no teu campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás a tomá-lo. Para o peregrino, o órfão e a viúva será, para que te bendiga o Eterno teu Deus em todas as tuas obras de tuas mãos. Né? Então, é a Shekiah, deixar um feixe esquecido, certo? Segundo o rabino Eliyahu Stilfelman, ele nos fala sobre ser bom por acidente, né? Então ele fala com referência a esse texto, né, que quando aquele que ceifou o campo e ele foi para o local do abrigo, né, da sua produção, o seu sino, e aí ele lembrou que ficou um feixe para trás, né? Então a Torá vem e diz: deixe lá, para que os órfãos, né, o órfão, a viúva, o convertido, o estrangeiro, aquele que precisa, possa ser abençoado com aquele produto, né? Então a Torá promete que, pelo mérito de cumprir uma mitzvah, deixar um feixe esquecido, que ficou para trás sem perceber, e ficou para os pobres, os necessitados, Hashem vai abençoar você em tudo que fizer, né? E Rashi, ele ainda observa que a Torá promete essa grande recompensa por uma mitzvah cujo cumprimento ocorreu involuntariamente. Ainda mais a pessoa será abençoada se fizer isso deliberadamente. Quer dizer, se uma pessoa ela fez um ato de bondade, que é o quê? Tzedaká, né? A Tzedaká tem vários braços, né, no modo de dizer. São várias formas de se fazer Tzedaká. E se uma pessoa fez uma Tzedaká, um ato de bondade, um ato de caridade, de forma involuntária, e mesmo assim Deus vai abençoá-la grandemente, então Rashi fala, imagine aquele que fizer uma Tzedaká de forma voluntária. Voluntária. Por isso, né, que a sua Tzedaká, o seu ato de bondade, o seu ato de misericórdia, o seu ato de caridade, que seja multiplicado em frutos de bênção sobre a tua vida, sobre a vida dos teus queridos,
em tudo aquilo que você puser as suas mãos para fazer. Deus, o Todo-Poderoso, vai abençoar sim, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel. E somente Deus é fiel para cumprir plenamente, integralmente, 100% uma promessa feita. Então Rashi ele fala claramente sobre isso, certo? Portanto, pode ser dito, conclui Rashi, se uma moeda caiu da mão de alguém e um pobre a encontrou e foi sustentado por ela, então aquele que perdeu a moeda será abençoado por isso. O significado de uma mitzvah sem intenção consciente pode ser entendido à luz do decreto de Maimônides, onde ele diz, né, que todo ato que a pessoa faz, mesmo não querendo, mas é bom, isso sempre vai reverter-se para ele em bênçãos e bênçãos. Sempre que uma pessoa cumpre uma mitzvah, um mandamento, um preceito, mesmo se parece fazer isso fora de hábito ou por motivos ocultos, o que realmente o motiva é o desejo sincero de todo judeu, de todo conhecedor e todo observador do monoteísmo, entre eles os não-judeus, os Benei Noach, para cumprir mandamentos. Além disso, esse desejo de obedecer à vontade do Eterno, à vontade de Hashem, ela está enraizada na natureza essencial da alma que transcende até a mente consciente. Pode assim influenciar as ações de uma pessoa em seu conhecimento. Consequentemente, quando o judeu, sem saber, deixa cair uma moeda, é possível que seu desejo no seu subconsciente é de cumprir a mitzvah da tzedakah. O fez deixar cair a moeda, na esperança de que um pobre a encontrasse. Esse desejo inerente na alma judia, ela está implícita porque desde o seu nascimento, ele é ensinado dentro da Torá. Para o Benei Noach, ele é ensinado dentro da Torá a partir do momento em que ele abraça a fé monoteísta. E isso também se torna algo inerente na sua alma. Por quê? Porque ele aprende com os judeus, aprende com os judeus da Torá, aprende com os judeus que são obedientes às mitzvot, aprende com os judeus que dão exemplo. Então ele também passa a viver esta realidade da sua alma, de querer fazer o bem e muitas vezes até de forma inconsciente, né? Então, como que você pode ver isso? Às vezes você foi, sem perceber, você está junto com uma pessoa no seu trabalho, o seu vizinho, na escola, na sua comunidade, né? Às vezes entre os seus familiares, entre amigos, você está ali, né? E você falou alguma coisa, você disse alguma coisa sem se perceber do que você disse, e passaram-se alguns dias, e uma das pessoas que estava ali presente chegou para você e falou assim, fulano, aquele dia você disse tal palavra, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir naquele momento, porque eu estava já sem esperança de que algo bom poderia acontecer na minha vida. Mas você falou aquela palavra veio na minha vida e veio trazer para mim uma grande bênção. Você fez um ato involuntário. Você praticou uma tzedakah de forma involuntária. E você é abençoado e grandemente abençoado pelo Eterno por causa disso. Este é um exemplo, né, de se praticar uma tzedakah, um ato bom, um ato de caridade, de forma involuntária. Mas existe dezenas, centenas e milhares de coisas semelhantes que nós podemos fazer no nosso dia a dia aí, né? Então, dessa forma, portanto, está acreditado com essa mitzvah
que brotou do desejo mais interior de sua alma. Embora ela seja inteiramente inconsciente em muitos atos, né? Mas você cumpriu uma mitzvah. O importante é que você cumpriu uma mitzvah. Cumprir, obedecer um mandamento, um preceito do Eterno, para nós as 7 leis e as suas ramificações, é algo maravilhoso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Por isso, não meça esforços em fazer de tzedakah, nos seus diversos níveis, né? Faça, porque você é o grande abençoado e vencedor nesta questão. Os sábios já disseram, já desde de muitos anos atrás, no passado, e os sábios da atualidade confirmam isso. O maior beneficiado da tzedakah não é quem recebe, é quem faz, é quem pratica, porque isso é Torá. Nesse mês de Elul que nós estamos, né, devemos aprimorar nossas atitudes, nossas preces, mas a maior ênfase devemos dar e ser e fazer é a mitzvah da tzedakah, que deve ser superior no ano todo, não só agora neste mês de Elul, mas no novo ano que vamos ter pela frente, né? A tzedakah, essa mitzvah, deve ser superior àquilo que nós temos que nos dedicar mais e mais, em todos os seus níveis possíveis, que nós possamos atender, ajudar o próximo, socorrer o necessitado, aplicar nossas riquezas, nossas fazendas, como diz lá o texto, né? Que é o quê? O nosso ganho, o nosso salário, com o nosso dízimo, a nossa tzedakah, em aplicar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que ajuda os estudiosos da Torá, aquilo que ajuda a levar avante o monoteísmo. Estamos aí, né, envolvidos, melhor dizendo, com o grande projeto da nova sinagoga, Beit Chabad, no Brooklyn, o novo colégio, Or Menachem, lá no Brooklyn, né? Estamos envolvidos com isso. Cada um se dedique a isso daí. Procure o emissário da sua região. Se você está sozinho, se você está em qualquer localidade, está sozinho, e às vezes você pensa, puxa vida, mas eu dar aí uma tzedakah para a magnitude deste projeto é muito pequeno e não sei o quê. Você pode arrumar desculpa, mas lembre-se, cumprir uma mitzvah é mais importante do que você ficar questionando. Faça, é uma mitzvah positiva. Ou então procure pessoas, unam-se em grupos, unam-se com outros grupos e venha praticar a tzedakah através desses grupos para com o nosso movimento Benei Noach Brasil lá no Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Garanstad. Juntos, cada comunidade se envolvendo nisso, temos e vamos ter um grande projeto pela frente para o Brasil. O Brasil precisa urgentemente de nós, Benei Noach, se aplicando às mitzvot positivas. O Brasil, ele está realmente numa bifurcação terrível. Há uma guerra terrível espiritual. E o nosso país é a nossa casa. Aqui, Brasil, é a nossa casa. Nós precisamos criar cercas, nós precisamos fazer com que a Torá e o monoteísmo seja cada vez mais disseminado entre as pessoas, comunidades, cidades, bairros, capitais, estados, para atingir o Brasil inteiro, o nosso país inteiro. Precisamos tirar os laços de maldições que prendem esse país, aquilo que é negativo, aquilo que vem escravizar o povo, que vem impedir o povo de conhecer a verdade, que vem impedir o povo realmente de prestar serviço e adoração ao único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, por isso, nesse mês de Elul, é uma preparação para esta realidade. Então vamos
dar ênfase realmente a essa mitzvah, né? E durante o próximo ano fazer com que isso seja algo muito positivo na nossa vida diária. Pois a tzedakah aumenta nossos méritos e tem o poder de inclinar a balança para um bom veredicto no julgamento de Rosh Hashanah, né? Nós sabemos que o Ano Novo hebraico, ele é um julgamento. E nós precisamos pender essa balança em nosso favor. E de que forma nós fazemos isso? A tzedakah é fundamental para isso, né? Então, a fé monoteísta no único Deus, mas o cumprimento das 7 leis e as suas ramificações, a leitura bíblica diária, o estudo da Torá, leitura de salmos e, acima de tudo, praticando tzedakah em muitos e maravilhosos níveis que há de tzedakah para se fazer, né? Por isso, nesse mês de Elul, que nós estamos no mês de arrependimento, da misericórdia e do perdão. Então, aqui nós temos nesse mês de Elul aquela expressão de Shir Hashirim, capítulo 6, verso 3, né? Sou do meu amado e meu amado é meu. Sou do meu amado significa em arrependimento e desejo consumado de retornar à raiz de minha alma em Deus. Isto é um dos significados, sou do meu amado. Repetindo, em arrependimento e desejo consumado de retornar à raiz de minha alma em Deus. Então, como que você confirma, como que você dá vida, como que você eleva ao dizer sou do meu amado? Com atitude, com prática, que significa em arrependimento e desejo consumado. O que significa arrependimento e desejo consumado? Não é eu vou fazer, eu serei. Não. Arrependimento e desejo consumado significa eu faço. Eu farei dessa forma, no sentido presente. Ou seja, eu tomei uma decisão. Eu mudei de morada. Eu estou colocando cerca na minha vida. Eu mudei para uma nova vida, uma nova atitude. E por isso, agora eu retorno à raiz de minha alma em Deus. Por quê? Onde está a raiz de minha alma? Em Deus, em cima. Isso significa que nós precisamos elevar a nossa alma nesse sentido. E o que significa que meu amado é meu? Com expressão divina de misericórdia e perdão. Ou seja, quando nós falamos e meu amado é meu, eu estou reconhecendo a expressão divina da misericórdia e do perdão de Deus. Porque a partir do momento que eu digo que o meu amado é meu, significa que ele veio ao meu encontro, eu fui ao seu encontro e nós nos encontramos. E agora, sim, o meu amado é meu. Então isso significa a expressão divina de misericórdia e perdão de Deus. Este é o mês que o rei está no campo. Todos podem aproximar-se dele e seu semblante reluz para todos. Por isso, nessa graça bendita, que realmente nós possamos estarmos aí vivendo esse mês de Elul, preparando para o ano novo, e que nós possamos aprender estas lições. Que nessa tarde, pela misericórdia de Hashem, espero que cada um possa ter aprendido estas lições e possa colocar em prática, para que juntos possamos trazer mais luz divina da Torá e do Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo, preparando
é o nosso país preparando o mundo para os dias de Mashiach, e que a revelação de Mashiach seja para os nossos dias, que seja para breve, que seja para agora. Amém.